E o ministro da Fazenda se reuniu com líderes de vários setores da economia nesta sexta-feira, em São Paulo. Quem acompanhou Fernando Haddad na capital paulista foi o David de Tarso, que traz agora as informações para a gente. O ministro Fernando Haddad, em agenda aqui no Ministério da Fazenda, na capital paulista, se encontrou com representantes das indústrias de cosmético, perfumaria, higiene pessoal, cervejaria e a última pauta foi com o ex-senador José Aníbal. As reuniões foram basicamente para discutir como esses segmentos podem avançar diante de uma desaceleração econômica vivida em todo o território nacional. Hoje também foram divulgados os dados da taxa de desemprego no país. Ela ficou, em relação ao primeiro trimestre deste ano, em 8,8%, representando assim que 9.400.000 pessoas estão desempregadas no Brasil em relação a esse primeiro trimestre. Mas houve um aumento em relação ao último trimestre de 2022, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro. Aumento esse de 10%. Mas o ministro Fernando Haddad destacou que essa é a menor taxa desde 2015, quando ela ficou em 8%. Por isso comemorou os números, porque ele disse que o primeiro trimestre do ano normalmente costuma ser bem complicado. Vamos acompanhar essa fala do ministro Fernando Haddad. A geração de empregos pelo CAGED, ela foi o dobro da esperada pelo mercado. E tanto é que vários bancos já reavaliaram a projeção de crescimento do PIB para esse ano. A maioria estava apostando num crescimento inferior a 1% e hoje praticamente todo o mercado está apostando numa taxa de crescimento muito superior à que estava sendo estimada. Alguns bancos já estão projetando perto de 2% de crescimento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também rebateu as críticas do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que durante a participação no Senado nesta quinta-feira criticou o arcabouço fiscal, dizendo que é muito difícil zerar o primário, em vista que a aritmética não fecha, que não adianta tomar dinheiro emprestado para depois pagar juros. Vamos acompanhar então de que forma que Haddad rebateu a essas críticas. Eu penso que depois da vitória que nós tivemos no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, aquelas dúvidas de que nós íamos entrar em campo para lutar contra o gasto tributário, que é um absurdo no Brasil, eu penso que nós estamos angariando apoio para essa agenda. A agenda de eliminar, tanto quanto possível, o gasto tributário. É um gasto que não se explica, é um gasto que não tem efetividade, é um gasto que não tem trazido para a população brasileira ganhos expressivos e ele precisa ser revisto. Muitos economistas também fazem crítica ao arcabouço fiscal, dizendo que ele faz poucas menções em relação de que forma que vai ser a reforma administrativa para enxugar a máquina pública. Agora vamos acompanhar quais serão os próximos passos aí para a aprovação desse arcabouço fiscal. David de Tarso para a Jovem Pan. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Cristiano Vilela. Quero começar essa discussão agora, nessa rodada, falando justamente sobre esse ponto em que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, rebateu justamente críticas que foram destacadas ontem aqui pelo Dani Caniato a respeito desse novo arcabouço fiscal costurado pelo ministro. Segundo o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, não há factibilidade nas metas de superávit dentro dessa nova regra fiscal. Ao rebater essa crítica, Fernando Haddad falou que é preciso rever os chamados gastos tributários. Paulo Guedes já destacava essa necessidade. Como você se posiciona nessa discussão? Olha, tem uma coisa que chama muito a atenção, seja quando foi trazido ao público a tão sonhada informação de como seria esse novo arcabouço fiscal, seja nas falas, nas manifestações do ministro Haddad, da ministra Tebet, é o fato de que se aponta uma série de expectativas com relação à arrecadação por parte do governo federal, mas que esses números, por vezes, são considerados inflados. Me parece aquela citação que não vem acompanhada da nota de rodapé indicando onde foi encontrado esses números. É mais ou menos isso. Então, o que se coloca nesse momento é que o governo eventualmente estaria superestimando a sua capacidade de gerar recursos, no sentido de fazer com que se permita a existência de um gasto público cada vez maior
e depois, diante da incapacidade de suprir esses gastos, todos nós seremos presenteados com um aumento de tributos, com a justificativa de que a conta não fechou. Basicamente, é esse o ponto que faz com que as pessoas, de alguma forma, se sintam desconfortáveis com esse arcabouço fiscal, que é tão importante, mas ele tem que ter elementos concretos, factíveis. Pois é, professor Marcelo Suano, e as justificativas de Fernando Haddad, ministro da Economia, da Fazenda, em relação à taxa de desemprego, 8,8, quase 9 milhões e meio de brasileiros estão sem emprego, Marcelo Suano. O quanto tem da digital de Fernando Haddad e do presidente Lula nessa taxa de 8,8? Os empresários estão com receio de contratar e muitos estão demitindo. Perfeito. Particularmente, eu não vejo que tenha digital deste governo ainda. É muito cedo para alguém falar que isso é consequência, esse índice tão baixo, porque foi assim que ele apresentou, afinal de contas disse que é o menor durante uma série histórica que ele está sendo verificado. Mas veja, é muito pouco tempo para que você possa dizer que isso decorre de uma política pública ou de uma política econômica ou de um programa de governo, mesmo porque não houve programa de governo. O programa de governo foi costurado ao longo da posse para cá. E naqueles 2 meses que se tentava entender o que faria para costurar uma frente tão ampla, tão antagônica e com tantos elementos distintos. Veja, não acredito que haja digital deste governo. E se porventura Sua Excelência Fernando Haddad está dizendo que há inclusive uma expectativa de crescimento do PIB, quando outros diriam que não seria bem mais baixo, isso pode ser interpretado de 2 formas. A primeira é de que eles estão fazendo alguma coisa, algo que não está sendo visto até o presente momento. A outra é que, apesar de tudo isso, os empresários e a sociedade civil estão trabalhando porque querem apostar no Brasil, independentemente das falhas governamentais e dos erros de políticas públicas.